para aula, para esse game RPG do laboratório, não é tão importante isso. Porém, para o game de vocês, né? Tenho muito em conta tudo que eu tudo não, mas uma coisa que o pessoal falou aí, né? Tá? Principalmente no vídeo de lançamento, tá? A gente vai, vocês vão fazer um vídeo de lançamento, né? Vai valer nota, se eu não me engano, um ponto da nota é o vídeo de lançamento, né? Da nota do game, né? É, um ou mais, também sei lá, um mínimo um ponto. E tenha em conta isso na hora de fazer o vídeo de lançamento do seu game, né? Então, se a pessoa só mostra o negocinho lá, dê uma olhadinha nos trailers, por exemplo, do Celeste, tá? Pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, do que eles falaram, né? Tá? Mas tem tudo a ver isso aí, né? Não é só colocar cenas do game, né? Tá bom? Mas, logicamente, todo mundo sabe que as câmeras são o uso das vistas, né? Das posições são muito importantes, né? Então, tem um monte de aulinha aí na internet, mas tem uma que eu gostei, rápida, né? E aí, né, pessoal, no Unity, a gente tem um package, né? Que a gente vai usar, né? Que é o Seed Machine. Apesar de ser um jogo 2D, né? O seguidor de player é muito importante, porque vira e mexe o mundo fica maior do que do que a minha tela, né? Então é um pouco isso aqui e também para mudar de fase, né? Tá? Não só para o controle da câmera é muito importante. Então o Cine Machine faz um controle avançado. Logicamente, é uma câmera só, mas professor, mas eu queria ter muitas câmeras. E, tranquilo, dá para fazer, né? Dá para Unity, se eu não me engano, coloca até 12 câmeras mesmo, tá? Acho que o Unity, o limite é 12, acho que o limite é 16 câmeras, mas o Unity de boa controla 12 câmeras, como tá aí no, no vídeo de vocês, né? Que eu passei para vocês, né? Tá? Então, que o Cine Machine faz, né? Cine Machine é uma suite, né? Ferramentas do Unity para câmera cinemática, ou seja, a movimento de câmera nesse vídeo não falou, mas tudo bem, extrapola o nosso. Mas é preciso fazer um acompanhamento do player, por exemplo, né? E corte de câmera, de uma câmera para outra, né? Tá? Cine Machine pode automatizar todos os movimentos, todos não digo, mas vários tipos, né? Juntar, né? Um com o outro, né? Por exemplo, uma grua, né? Uma câmera que sobe, outra que desce, dá para fazer uma gangorra, né? Dá para fazer. Fazer isso, uma tomada de uma câmera e uma câmera daqui, depois uma câmera oposta, uma câmera de 30 graus, ele consegue fazer isso de boa, tá? Ou muitos comportamentos complexos. Na verdade, tudo dá para fazer por script, né? Então, aí, mas o Cine Machine já fez umas coisas, as coisas básicas ele já faz, tá? Básicos de cine, não é tão básico, é um básico para cineastas, né? Em nosso game, vamos usar isso aí, essa ferramenta, esse switch para o track automático do player, né? Tá bom? Então ele estava desde 2017 como se fosse um asset, mas agora ele é um package, né? Então, no fundo, quando entrou, porque qual que é o segredo ou vários games 2D ou gameplay 2D, o segredo é o cenário é simples, mas a câmera fica muito importante, tá? Também os games assim que muda de jogabilidade, né? A câmera muda nesse momento, tipo de câmera e FPS para terceira pessoa e etc, né? Tá? Por aí, né? Versões anteriores do Unity, que depois de 18, né? Você pode pegar na asset, né? Tá? Tem uma versão lá como se importa package, packets anteriores, né? Bom, então são os dois conceitos que a gente tem bastante fortes, é o Share Machine virtual e o Camera Brain, tá? Então, Share Machine virtual é uma câmera virtual, então você coloca lá como se fosse alguém é, manipulando uma câmera, seria um cameraman, tá? É o cinegrafista, perdão, cinegrafista. O cinegrafista controla a posição e as configurações da lente do painel de main camera. Mas não é realmente uma câmera.
é um controlador. Perfeito. É um controlador de câmera, né? Podemos definir um alvo, então, porque quando você tem. Acho que eu já expliquei isso, né? Mas se não expliquei, trabalhei com a Globo um tempo, já na federal, tá? Mas, então, você vai lá mesmo no caminhão de filmagem da Globo, né? Você tem lá o cameraman e tem o diretor de câmera. Então, o diretor de cada, ou câmera control, se não me engano, né? Ele fica buzinando no ponto do cara lá, vai, sobe mais a câmera, vai, pega a mão dele, pega o pé, pega a bola. Então, no caso de futebol, né, tá? Então, olha a raquete do tenista, entendeu? Então, olha a expressão dos olhos. Então, o diretor de câmera fica mandando o cinegrafista mexer, né? Então, você tem o ponto, né? Ponto de mirada, né? Tá bom? O Cine Machine Brain é o diretor de câmera, né? Então você tem o cinegrafista, o diretor de câmera é o cara que está por trás para controlar. Na verdade são dois. Tem um diretor para cada câmera e tem um diretor geral, né, que fala assim: agora eu quero público, agora eu quero Faustão, agora eu quero as meninas do Faustão lá, né? Agora eu quero. Só depois, agora eu quero o showman lá, o cantor, né? Então, entendeu? Então, agora eu quero a menina do comercial. Então, o diretor de câmera, ele vai escolhendo quais pares, né? Cinegrafista e câmera manager, né? Vão sendo colocados na minha imagem quando é runtime, né? E, logicamente, na edição. Controla os cortes, mix, né? Tempo de execução. Tá bom? Tudo bem? Então, são dois agentes importantes, né? Que é o CM, a câmera virtual, e o câmera brain, né? Tá? Prioridade. Então, na verdade, é o timeline. Vamos primeiro explicar a prioridade, né? Então, a maneira básica do Cine Machine Brain controlar a exibição das câmeras é a prioridade. Quanto maior o número, maior a prioridade. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma cena, né? De cima, como a gente falou, né? O ângulo de alto, né? Certo? Então, para pegar o debate entre os dois, né? Aí eu pego uma, né? A da esquerda, uma câmera está pegando a visão da frente, né? A visão da frente da minha entrevistada, e a outra visão da frente do meu. Acho que é essa entrevistadora, esse entrevistador. Ou, né? Sendo a conjunta, é prioridade 10. A Granny, a vovó, é a prioridade 2. E o Josh, é o menininho, prioridade 1. Então, na profundidade, tá? Tá bom? Maior prioridade do Josh, depois da Granny, depois câmera geral, certo? Então, o que a gente vai fazer no. O timeline, para quem edita vídeo, é o que padroniza a linha do tempo. Então, é onde as câmeras cada um vai aparecendo, certo? Então, para ativar, desativar e combinar as câmeras virtuais. O Cine Machine na timeline pode combinar os game objects, os recursos, né, para interagir, como eu falei, né? Olha todos os dois juntos, né? De longe, né? Wide, né? Olha só a Granny, né? Olha só o Josh, né? Tá? Ao mesmo tempo, sobrepõe decisões baseadas em prioridades feitas pelo Brain, né? Quando o tempo termina, o controle retorna para o Brain. Então, no fundo, tem uma programação automática que ela está funcionando, tá? A gente não vai fazer isso com muito... A gente não vai fazer isso, concretamente, porque o nosso jogo, no meu caso, veja bem, o que eu vou fazer é uma coisa, o que vocês vão fazer no próprio RPG. No RPG, já na final de hoje, tem umas customizações que eu já vou pedir, né? Eu vou lançar. Você vai ter inimigo, vai ter NPC que vai dar dica. Então, se você quer dar foco no NPC, beleza, mas a gente, no roteiro do laboratório não tem, porque não precisa. Mas na hora que você for colocar um NPC e quer dar um zoom no NPC, aí tem que usar esse negócio aí, tá? Certo? O que a gente vai explicando, já entrando essa terceira parte aqui, eu expliquei, falei das câmeras, né? Do Cine Machine, né? Ok? Aqui que a gente vai usar, né? Para seguir, fazer o tracker, né? Fazer o tracker, tá? Então, aquela coisa geral, agora o que é o específico?
A gente quer fazer uma dead zone. O que é uma dead zone? Para quem é o seguinte, para quem já filmou ou já pediu para alguém filmar casamento, aniversário, e tudo que a pessoa faz, a pessoa mexe, o que acontece, né? Dor de cabeça, né? Ninguém consegue assistir, né? Certo ou não? Então, se tudo o que a pessoa faz, o aniversariante, o filhinho e tal, faz, você vai atrás. Imagina uma de criança, você vai até. Então você assiste 1 minuto e tá vomitando daqui a pouco, porque você não consegue, não tá certo, né? Tá, cinegrafista ou profissional filmando, filma, acompanha, mas estabiliza, né? Então não é assim, onde vai, do movimento que faz, chacoalha, não pode, não é ônibus, né? Então, o que é a dead zone? É isso daí, você acompanha, mas enquanto se o player, né, fica numa zona que ele fica chacoalhando, tal, você não acompanha, né? Só quando ele sai dessa zona de conforto, concretamente tá vendo esse ponto amarelinho aqui? Ponto amarelinho seria o centro de massa, vai? Quando o ponto amarelinho sai da zona morta, aí a minha câmera acompanha. Enquanto ele está na zona morta, não acompanha. Por quê? Porque é um movimento, um jitter normal, né? Jitter é de guarda, a gente fala, né? Tá? Entenderam o conceito? Então, que é o que a gente faz com um filmador profissional, um cinegrafista profissional faz isso, né? Então, esta é a dead zone, né? Que você ajusta de acordo com a conveniência, né? Tá? E a aplicabilidade. Isso existe aqui no nosso XY, mas também tilt, né? Tá? Então, concretamente, aí tem que acertar. Mas no nosso jogo não precisa, que a gente está um pouco assim, vendo a 30 graus, talvez, né? Certo? Mais ou menos, né? E então não precisa da elevação, né? Mas também é a mesma coisa para a elevação, né? Tá bom? Então, ok? Então, a gente vai criar essa zona morta para que. Isso você acerta no Cine Machine. Então, são setups do Cine Machine. Então, para acompanhar de forma adequada. Né? Agora, tem uma coisa que é uma questão de. Aqui é um problema, né? Que é entre. Acontece na tela com muita resolução e tem a mesma. É o par, ou acompanha o que a gente falou da PPU, né? A nossa PPU, antes, a relação de vista, 64, no exemplo que eu dei, né? Mas pode ser 32, tá? Mas 64 tá bom. Imagina que tem uma sprite 32, metade dela tá acima da cintura, metade abaixo da cintura. Então, esse 64 tá bom para esse par de 32, tá? PPU, né? PPU de 64 tá bom para esse par de 32. Aqui o problema é o seguinte, eu tenho mais resolução de pixel do que eu precisava. Então, acontece esse problema aqui. Qual é o problema? Se movimenta o jogador pelo mapa, a gente vai acontecer, antes desse acerto aqui, que dá uma tremidinha, né? Por quê? Ele será maior quando o player para de andar, se ele para, né? Então, e a câmera virtual interrompe, então ele vai dar um bounce, né? Ah, professor, mas acontece isso? Sim, no ao vivo acontece, mas no jogo não é para acontecer, né? Então, não é? Você está acompanhando a linha, ela para, você dá uma tremidinha, né? Então, essa simulação no digital acontece por causa das coordenadas da câmera. Então, a gente tem movimento por subpixel e o player apenas de pixel por pixel. Esse é o normal, né? Pelo arredondamento. Então, para corrigir esse tremor, a gente faz no Cine Machine virtual que ele fique arredondado no pixel a pixel. Ele só ande no pixel a pixel, tá? Então, a gente faz um script de estabilização, tá? De acordo com o PPU do game, né? Tá bom? Então, é esse caso aqui, né? Mas esse caso aqui eu vou explicar rapidamente, né? E basicamente é essa função aqui, tá bom? Round, criada aqui, que ele vai pegar o PPU que a gente está usando, multiplicar pela coordenada x e vai arredondar isso, faz a divisão e arredonda, tá? Faz a divisão e arredonda. Este arredondamento ele faz tanto para a coordenada x quanto para a coordenada y. Para z não precisa porque ele está estável, né? E ele faz essa correção de posição, que seria a posição arredondada menos a posição atual. Tá bom? Então, essa diferença aqui é o que eu vou descartar, né? Correção de posição. Agora,
Para fazer esta função funcionar, né, esse ajuste de câmera, ajuste de estabilização, a gente usa um override. Aqui, ó. O que é um override, né? É uma implementação herdada. Então, o que é um override? Você tem uma função, um método que já está funcionando, um método base, e você sobrescreve ele. Então, sobrescrever, override, é uma outra. Então, eu tenho aqui um pós-pipeline stage callback, que seria como estaria o posicionamento da câmera. Eu estou escrevendo o posicionamento da câmera em cima do Cinemachine, tá? Então eu tenho essa instrução override, tá? Esse modificador de acesso override, perdão. Então, ele aqui eu descrevo substituído, mas talvez não seja muito bom escrever substituído. Acho que é protect, acho que pelo protect é substituído, mas não, aqui no caso é substituído mesmo, porque senão ele vai pegar o original. Então desse jeito aqui, ele pega esse daqui, não o original do Cinemachine. Então eu estou reescrevendo, ou eu estou entrando com uma coisa a mais, por isso que é o override, né? Tá? Então ele, digamos assim, ele não vai matar o anterior, mas ele entra com essa característica a mais em cima do pipeline aqui, né? Tá? Ok? Nesse sentido ele é pré-substituído, né? Tá bom? Bom, então os detalhes, mas por que usa isso aqui? Então quando você importa packages, né? Quando você quando você instala packages, né? Você importa assets e instala packages. Quando você instala packages, né? Então você tem que jogar na dança deles. Então não precisa, né? Então esse aqui é o jeito com que o próprio Cinemachine fala. É assim que acerta a posicionamento de câmera, né? No caso é um estabilizador, né? O tilt, né? Ou isso aqui. Mas poderia ter um estabilizador assim, né? Poderia ter um movimento assim, então, eventualmente, criando outros movimentos, eles ensinam, se imagina que tem um manual separado, eles ensinam a fazer essa estabilização da câmera de acordo com o efeito que você quer fazer. Tá bom? Aqui no nosso caso, só isso aqui. A câmera faria isso, né? Ou seja, quando ele para, então eu estou estabilizando per pixel, tá? E o jeito de fazer isso aqui. Então é uma receitinha de bolo, né? Tá bom? Ok? Ok a estabilização?